Venha descobrir o poder das histórias que habitam o invisível. O peso da flecha. Capítulo 6. O fio da navalha e a pronúncia da dúvida. Escrever aquelas alegações finais era como caminhar em areia movediça. Cada frase precisava de um conteúdo concreto. Cada argumento precisava ser forte, mas sem entregar tudo. O que se escreve nessa fase não é só um resumo do processo. É um apelo para que o juiz reconheça que há indícios suficientes e que o caso merece ser julgado pelo povo. Mas com aquele caso, não havia espaço para meio tom. A tese que eu sustentava, tentativa de homicídio com dolo eventual, não era simpática nem pacífica, não era didática, tampouco confortável. E mais, não era fácil uma decisão de pronúncia, ou seja, o reconhecimento de que o caso deveria mesmo ser examinado por um tribunal popular. A doutrina dividia-se. A jurisprudência hesitava. Alguns diriam que o caso era, no máximo, lesão corporal grave. Outros falariam em culpa. Havia ainda quem sustentasse a impronúncia, com base na ausência de prova segura da autoria e no princípio do indúbio pro réu. Mas eu não podia me curvar à dúvida. Se o disparo partiu da janela de um apartamento voltado para uma praça cheia de pessoas, e tudo indicava que partiu dali. Então o autor assumiu o risco de matar alguém. O menor de idade sobreviveu. Mas, por um acaso da anatomia, por milímetros. E eu precisava mostrar isso ao juiz. Com sobriedade, com provas, com coerência. Abri um novo documento no computador. No canto da tela, o cursor piscava como um lembrete de que cada palavra ali seria lida por olhos jurídicos, frios, objetivos, nada de retórica inflamada, nada de teatralidade. Ali não era o momento do júri, era o momento da convicção fundamentada. Escrevi: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do primeiro tribunal do júri, o Ministério Público vem respeitosamente apresentar suas alegações finais, requerendo a pronúncia do acusado Ethan Callahan, com fundamento no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código de Processo Penal. Parei, respirei, rolei para baixo e comecei a construir o corpo da manifestação. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o adolescente foi atingido por uma flecha pelas costas, em plena praça pública, nas primeiras horas do dia 1º de janeiro. As perícias confirmaram a existência de risco real e efetivo de morte, apenas evitado por fatores alheios à vontade do agente. A prova da materialidade do delito, consubstanciada nos laudos periciais e no boletim de atendimento médico. As lesões são compatíveis com arma perfurante de alto impacto, e o risco à vida da vítima foi real, concreto, indiscutível. Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, sustentados por elementos técnicos e testemunhais que apontam com consistência para o apartamento do acusado como provável ponto de origem do disparo. A perícia de engenharia indicou, com grau elevado de probabilidade, que o disparo teve origem no bloco habitacional onde reside o acusado. As testemunhas ouvidas apontam para movimentações compatíveis na janela de seu apartamento. Ainda que não tenha sido apreendido o arco, a ausência de colaboração do réu, suas respostas evasivas, a negativa genérica e a inconsistência de seu suposto álibi conferem reforço ao juízo de probabilidade. A conduta, se verdadeira, revela não só desídia, mas a assunção consciente de um risco inadmissível. Disparar um projétil capaz de causar morte em direção a um local de circulação humana em momento festivo, onde sabidamente haveria pessoas. Esse quadro, e é isso que importa neste momento processual, autoriza, com folga, o envio do caso ao crivo do Tribunal Popular. Requer, pois, seja o acusado pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal.
por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra menor de 14 anos, com dolo eventual. Assinei, salvei, fechei o documento. Só então encarei meu reflexo na tela escura do monitor. Tinha feito a minha parte, mas ainda assim, o medo era o de sempre. Será que bastava? Será que seria compreendido? Porque ali, naquele instante, mais do que convencer o juiz, eu precisava não me trair. Nos dias seguintes, acompanhei à distância o andamento processual. O prazo da defesa corria. Sabia que a peça viria e já imaginava como seria. E quando foi protocolada, confirmou o que eu previa. Extremamente técnica, limpa, estruturada como se estivesse acima do caso. Quase um parecer acadêmico. Citações doutrinárias sobre a impossibilidade de tentativa com dolo eventual. Críticas à prova pericial. E uma sutil ironia contra o que chamaram de tentativa desesperada de transformar um infortúnio em homicídio. Mas, no fundo, a tese era só uma: negativa de autoria. E foi aí que percebi onde estava a maior fragilidade. Se a defesa mantivesse essa narrativa até o fim, negando completamente a autoria, ficaria incompatível com qualquer alegação de que o ato foi culposo, acidental ou sem dolo. O réu dizia que sequer sabia do ocorrido. Negava tudo. E eu sabia. Se o juiz percebesse isso, já haveria o mínimo necessário para o caso seguir. Entregues ambas as peças, o processo seguiu para o gabinete do juiz-presidente. Agora, o silêncio era o que nos restava. E foi aí que a parte mais difícil começou. Esperar. Eu sabia que a decisão viria, que ela viria em papel timbrado, datada, objetiva. Mas até lá, tudo era ruído, ou ausência dele. Voltei aos outros processos. Assinei despachos. Atendi telefonemas. Conversei com colegas. Mas uma parte de mim não estava ali. Toda vez que o celular vibrava, um pensamento me atravessava. E se o juiz não visse o que eu vi? E se ele desclassificasse? E se? A angústia de quem sustenta uma tese difícil não termina quando se protocola uma petição. Ela se esconde atrás de cada silêncio. E o tempo, nesse intervalo, parece feito para corroer certezas. Os 5 dias que se seguiram pareceram uma travessia em silêncio. Havia muito a fazer. Outros processos, audiências, relatórios. Mas nenhuma dessas tarefas silenciava o fundo de inquietação que me acompanhava. Eu havia feito o que cabia a mim. A peça estava redigida, os argumentos postos. Agora, o caso estava nas mãos do juiz-presidente. Não era medo de ter exagerado. Era algo mais sutil. O receio de que tudo o que fora construído, provas, contexto, reflexão, não bastasse para convencer. Naquela espera, tudo era possível. O juiz podia entender que não havia provas suficientes. Poderia mandar o caso para outro juízo, desclassificando o crime, ou, o que me assombrava ainda mais, poderia simplesmente encerrar tudo ali. Essa era a natureza daquele momento, uma curva decisiva num processo que vinha sendo trilhado com esforço, cuidado e risco. No 6º dia útil, sem alarde, a decisão foi publicada. Sem audiência, sem leitura em plenário, apenas uma sentença assinada e uma consequência irreversível. O juiz foi direto. Verifico que há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria a justificar o envio do presente feito ao tribunal do júri. Logo nas primeiras linhas, a espinha dorsal da decisão estava ali. A tese fora acolhida. O juiz prosseguiu. A denúncia do Ministério Público, ratificada em alegações finais,
aponta para a prática de tentativa de homicídio com dolo eventual, qualificado por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra menor de 14 anos. Enumerou as provas. Citou a perícia de engenharia, a análise dos laudos, o depoimento das testemunhas, os elementos indiciários, e escreveu com firmeza. Embora não tenha sido apreendido o arco supostamente utilizado, o conjunto probatório aponta, em juízo de admissibilidade, para a possibilidade concreta de que o disparo tenha partido da unidade habitacional ocupada pelo acusado. A negativa de autoria por si só não inviabiliza o prosseguimento da ação. E concluiu: pronuncio o acusado Ethan Callahan como incurso nas sanções do artigo 121 do Código Penal, na forma tentada, com as qualificadoras descritas, determinando o prosseguimento do feito perante o tribunal do júri. A decisão ainda podia ser contestada. A defesa apresentou recurso, como era esperado. Alegaram ausência de provas, tentativa forçada de imputação e inconsistência técnica nas perícias. O processo subiu ao tribunal. Não demorou muito. Algumas semanas depois, veio o acórdão. A decisão de pronúncia estava mantida, por unanimidade, sem correções, sem ressalvas. A tese fora acolhida, não apenas pelo juiz que proferira a decisão, mas também pelos desembargadores. Agora era definitivo. O caso será julgado pelo tribunal do júri. Continua no próximo capítulo.